Como escrever argumentos? Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje nós vamos falar sobre esse texto, esse material que é tão importante aos roteiristas. E cá estamos nós, dando seguimento a um assunto, na verdade aos assuntos de desenvolvimento mais prático que vocês me pediram e que eu comecei semana passada. Semana passada a gente falou sobre sinopse e eu prometi para vocês este vídeo sobre argumento. Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo, sobre sinopse que eu falei, e lá nós discutimos o que é sinopse, para que ela serve, como você pode escrever uma boa sinopse, e a diferença entre sinopse e argumento, enfim, é bem interessante vocês darem uma olhada lá naquele vídeo. Então hoje aqui a gente vai se concentrar em um outro material que também é muito importante e que é muito pedido por muitos editais também, quando o assunto é longa-metragem ou curta-metragem, que é o argumento. Aqui entre nós, eu preciso confessar que eu nunca fui a maior fã de escrever argumento. Mas entre você não gostar de uma coisa e saber que tem que fazer essa coisa, enfim, tem um abismo aí no meio e você tem que entender que por mais que você não goste de fazer certa coisa, você vai ter que lidar com ela em algum momento. Então, esse vídeo aqui a gente vai fazer bem parecido como a gente fez o vídeo da sinopse. O que é um argumento, para que serve um argumento, e também vamos abordar os principais elementos para escrever um bom argumento. Então fica até o final do vídeo, porque só assim você vai entender tudo até o final e vai conseguir escrever bons materiais aí para venda do seu roteiro. Primeiramente, o que é um argumento? Bom, o argumento vai ser até bem parecido com o que eu falei na sinopse. O argumento, ele é o seu filme, o enredo do seu filme em prosa, Um texto em prosa é um texto feito em parágrafos, um texto corrido, um texto sem diálogos, enfim, é a sua história, o enredo do seu filme narrado do início, meio e fim. Mas eu sei, se você caiu aqui nesse vídeo, você deve estar se perguntando, mas qual é a diferença então entre um argumento e uma sinopse? Existem algumas diferenças entre sinopse e argumento, mas a principal é que o argumento ele é bem maior do que uma sinopse. Enquanto a sinopse ela tá ali entre uma página e meia, máximo, no argumento a gente pode ter de 5 a 10 páginas. Na verdade, não existe uma regra para isso, tá? Você vai ver, dependendo do edital, dependendo de onde você estiver participando e quem estiver te pedindo, vai pedir exatamente com alguma especificação e etc. Mas, para vocês terem aí uma média, a média, que não é uma regra, é a cada 10 páginas de roteiro, você tem uma página de argumento. Então, se você fizer aí um filme de 90 páginas, você vai ter 9 páginas de argumento. É mais ou menos a média. E, por mais que esse também seja um resumo, do seu enredo, aqui você tem um espaço maior para trabalhar os arcos narrativos, a progressão dramática, o seu personagem, o desenvolvimento desse personagem, como que ele sai de um ponto A e chega até um ponto B. Enfim, é um espaço maior, que você pode explorar mais do que uma sinopse, que é uma coisa bem enxuta ali, só uma passada nos elementos principais. E é importante dizer que, assim como na sinopse, vocês precisam escrever o final do seu filme no seu argumento, beleza? Aqui a gente já conversou sobre isso, mas não precisa de mistério. E para que serve o argumento, Carol? Bom, a utilidade de um argumento é basicamente a mesma utilidade de uma sinopse. Muito embora alguns roteiristas no processo de desenvolvimento passe ali batido do argumento ou passe ali batido da sinopse, o argumento é uma peça que pode ser muito importante para alguns roteiristas desenvolver o seu roteiro. A gente sabe e a gente já falou aqui que você não deve, sério gente, não façam isso, mas vocês não devem ir para o roteiro direto. Vocês precisam passar antes por algumas etapas, seja do jeito que você preferir, mas algumas etapas
que podem te levar ao roteiro com mais segurança para que você tenha uma noção melhor de estrutura. Eu, por exemplo, sou a maluca da escaleta, mas muita gente gosta de seguir direitinho as etapas. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre todas essas etapas, não um, mas dois, e eu vou deixar eles aqui nos cards para vocês, tá bom? Mas basicamente, na hora do desenvolvimento do seu roteiro, o argumento, se você for ali bem, né, no passo a passo, ele viria depois de uma sinopse, porque ele é justamente a sua sinopse mais robusta, mas também não é o passo a passo, a cena, como é na escaleta, nem no roteiro final com diálogos, como é no roteiro final com diálogos. Então, o argumento ele é uma peça muito importante para que a gente possa entender os possíveis problemas de estrutura, para que a gente possa ter uma visão macro melhor da nossa história, para que a gente consiga entender melhor os nossos personagens e tudo mais. Mas cuidado, tá, gente? Não é porque você usa o argumento como peça de desenvolvimento que você precisa chegar tão cru nele. Claro que existem roteiristas que se descobrem, né, com o argumento, mas é legal, antes de começar o argumento, você entender quem é seu personagem, qual é o conflito, quais são os principais pontos de virada, todos esses elementos que a gente também já falou lá na sinopse, tá bom? Porque é nesse argumento que você vai desenvolvê-lo. A segunda função do argumento, e talvez a mais importante para alguns roteiristas, é que ele é uma peça de venda para uma produtora, enfim, para qualquer pessoa que esteja interessada em um projeto de longa-metragem ou curta. Por que eu tô falando longa-metragem ou curta? Porque geralmente as séries, a gente fala pra série, a gente fala sinopse mesmo, a sinopse da temporada ou as sinopses de cada episódio. Então a gente não costuma usar a palavra argumento para as séries, beleza? Mas então, o que é esse argumento de venda, né? Quando você vai numa rodada de negócios, por exemplo, e você deu ali primeiramente uma sinopse, pode ser que aquela produtora ou aquele canal, enfim, ele curta muito a sua ideia, o seu roteiro, e ele peça pra você, bom, gostei aqui da sua ideia, você tem um argumento? Por quê? É uma segunda etapa. Ele não pode se comprometer, muito provavelmente, em ler 90 páginas, 100 páginas do seu roteiro, mas dá para se comprometer a ler 5 páginas se a sinopse o agradou, 10 páginas se a sinopse o agradou, então ele vai pro argumento. Um outro uso, enfim, além de todos os usos de venda, né, que você possa ter para um argumento, como você tem para sinopse, o argumento também é muito pedido em editais. Por exemplo, agora no PROAC, eles estão pedindo argumento, inclusive até para curtas. Sim, gente, curtas também tem argumento. Claro que não vai ter um tamanho igual o tamanho de um argumento de longa, né? Porque não faz o menor sentido você ter um argumento de curta-metragem com 10 páginas, na minha visão. Então, ele é mais reduzido. Ele é um argumento ali de uma página e meia, no máximo, mas continua sendo um argumento. Então, o argumento, ele é necessário para muitos editais. E aí fica a dica, tá, gente? Para saber como você deve desenvolver o argumento, quantas páginas, leia sempre os editais, beleza? Então, quais são os elementos de um bom argumento? Bom, primeiramente, só recapitulando, a gente já falou do número de páginas, geralmente de um longa de 5 a 10 páginas, mas se for um curta, vai ser proporcional ao tamanho do curta, obviamente. O argumento, assim como a sinopse, é um texto em prosa. O que é isso, né? Um texto desenvolvido, um texto corrido, separado por parágrafos, a gente não vai ter diálogo, a gente não vai ter, assim, uma escrita poética, literária, embora possa ali ter algumas coisas para capturar a leitura, né, para deixar a leitura mais interessante, mas sempre tendo cuidado. E por quê? Porque, 3, a gente precisa sempre escrever no presente em um argumento. É muito recomendado que você escreva sempre no presente. Por quê? Porque sabe aquela história do roteiro que a gente precisa escrever no roteiro no presente porque isso gera imagens como se estivesse acontecendo agora? Exatamente o efeito que a gente quer ter de imagens na hora que a gente está lendo um argumento. Então, se a gente escreve no presente, fica mais fácil da gente ter essas imagens na nossa mente ao longo da leitura. E isso também nos leva ao quarto tópico. Ele é escrito na ordem que se apresenta o filme. Ou seja, se você vai ter um flashback ali no meio da história, se a história começa no final, sabe? Se o tempo é não linear, você precisa
ter isso no seu argumento. Você não vai escrever na ordem cronológica no sentido dos acontecimentos. Você vai escrever na ordem que se vê que a gente estaria assistindo ao filme. Então, se o seu filme ele é não linear, escreva um argumento de uma forma não linear. E aí, claro, cabe a você, roteirista, você, escritor, saber manejar essas passagens de tempo na escrita em prosa. E aí, a gente já falou isso também, mas um outro elemento muito importante é saber exatamente sobre o que é a sua história. Não cai nessa de ir pro argumento tentando fazer papel de adivinhação, entendeu? Porque não vai dar muito certo. Principalmente se for um argumento de venda, porque se for um argumento de desenvolvimento, pode ser que você esteja realmente descobrindo a história ali. Mas se for um argumento de venda, tenta passear assim pelas principais questões. Poxa, qual é o meu conflito? Qual é o antagonista? Qual é o meu protagonista? Qual é o objetivo do meu protagonista? Qual é a transformação que ele vai ter ao longo da história? Entende? Onde se passa? Então, tenta definir isso tudo antes e principalmente os pontos de virada, tipo, o que acontece no primeiro ato? Qual é o incidente excitante? O que acontece? Qual é a virada? O que acontece no segundo ato? Midpoint, enfim, terceiro ato, clímax, etc. Tudo isso. Tenta entender quais são esses pontos e aí você vai conseguir escrever bem melhor o seu argumento, beleza? Outra coisa muito importante, gente. Quando a gente fala de argumento, a gente tá falando de uma escrita, como eu já falei 300 milhões de vezes, de uma escrita também para venda. Então, você sendo escritor, tenta o mesmo cuidado que você tem com o roteiro, tenha com o argumento, no sentido de, se você tá escrevendo um terror, faça com que a sua leitura induza essa sensação de medo, sabe? Se é um suspense, tenta colocar isso no seu texto. Se é uma comédia, tenta fazer um texto leve, engraçado. Enfim, tenta estabelecer o tom a partir já do seu argumento. E também ainda na esteira ali de uma boa leitura de argumento, né, de uma boa escrita de argumento, tenta fazer uma boa revisão, tenta fazer um texto que não fique cansativo, com muitas repetições. Faça realmente se debruce nesse texto e faça com que a gente consiga entender o filme do início ao fim de uma forma coerente e com uma boa leitura. Ou seja, não fica fazendo aqueles parágrafos gigantes, sabe assim? Da mesma maneira que eu falo para vocês tomarem cuidado com essas coisas na hora de escrever o roteiro, vocês também precisam tomar cuidado na hora que vocês estiverem escrevendo o argumento, tá bom? Mas sempre lembrando que, por mais que seja interessante vocês, né, pensarem em todos esses elementos que eu falei, a gente precisa lembrar que cada roteirista tem sim o seu estilo e muito provavelmente você vai descobrir a melhor forma que te agrada e que agradam os leitores, né, dos seus projetos quando você começar a escrever argumentos. Então, pratique e respeite também a forma de você encarar esse material. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curta esse vídeo, comenta aqui embaixo. Se vocês têm dúvidas ainda sobre isso, também deixa aqui embaixo. E eu vou deixar um link bem interessante de uma matéria do Tertúlia Narrativa com alguns exemplos também de argumentos que eles traduziram. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um beijo. Tchau!